Então, turminha, essa teoria das placas tectônicas, essa deriva dos continentes, é como se os continentes estivessem sempre à deriva, né? Flutuando sobre essa camada de magma, né? Então, eles dizem o quê? Que há 200 milhões de anos atrás, o planeta Terra tinha essa estrutura, tá vendo? Uma única faixa de terra, tudo unido, chamado Pangeia. Aí passaram-se 50 milhões de anos, olha só que a estrutura já houve uma modificação, né? Já houve um certo afastamento maior aqui, tá vendo? Dessa parte norte do planeta. Isso, eles dizem o quê? Que existe uma rachadura aqui no meio, e essa rachadura que existe bem no meio do Oceano Atlântico é o que causa o afastamento dos continentes. Bom, de 150 milhões de anos para 90 milhões de anos atrás, olha só como a Terra já estava, olha. Tá vendo? Já mais separada, aqui já vendo uma pequena separação entre a América do Sul e a África, né? A Antártida já tá bem aqui embaixo, a Índia, olha, a Áustria. E com o passar do tempo, olha só a mudança, de 90 milhões de anos atrás para 50 milhões de anos atrás. Olha só, o Oceano Atlântico bem visível já, tá vendo? Porque elas estão sendo afastadas por aquela rachadura que eu falei que existe aqui e que vocês viram no vídeo também. E aqui, de 20 milhões de anos atrás até os dias atuais, esta é a estrutura do planeta Terra atual, tá vendo? Nós temos aqui a América, a Europa, que é nesse canto, e a Ásia, por isso Eurásia, Índia, África. E com o passar dos anos, há um aumento aqui de alguns centímetros de distância. E aumentando assim o tamanho de quê? Do Oceano Atlântico. Uma outra prova de que essas terras eram todas juntas, que foram encontrados os mesmos fósseis, né, que viviam na África, foram encontrados aqui na América do Sul. E que também foram encontrados também na Antártida. Ou seja, esses restos de estrutura óssea dos animais foram encontrados em todas essas regiões. Quer dizer que um dia eles tinham como passar, né? Por quê? Porque a Terra era unida, então havia migração desses animais. A partir do momento que ela foi separada pelos oceanos, né? Obviamente que esses animais morreram e os fósseis ficaram nessas terras, comprovando que essas terras um dia foram uma única terra, ou seja, a Pangeia. Olha só, essa aqui que eles falam que existe essa cordilheira dorsal mesoceânica. Por quê? É ela que o magma vai saindo aqui e afastando, né? Essa parte do planeta dessa outra aqui, tá vendo a rachadura aqui? Então ela vai enlarguecendo cada vez mais e empurrando esses continentes um para longe do outro, certo? Turma, nesse mapa vai mostrar então tudo que acontece por causa da existência dessas placas tectônicas, por causa dessa deriva continental. Como é que elas se formam? O que elas ocasionam? Ó, eu quero que vocês observem na legenda aqui, ó. Encontra o afastamento das placas, né? Então a gente tem aqui um afastamento de placas, aquela que eu falei, tá vendo? Que separa de onde nós vivemos o Brasil da África. Então ela faz com que essas placas se afastem. Aqui ela continua fazendo com que elas se afastem. Onde elas ocorre o encontro dessas placas, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que aconteça grandes terremotos. Aqui não existe porque é afastamento, exceto nesse trecho aqui. Tá vendo? Onde tem essas bolinhas, onde existe o quê? Os terremotos. E quando o terremoto acontece no meio do mar, o que acontece? Os maremotos. Olha só, toda essa região aqui, ó, é de possíveis terremotos. Toda essa região aqui, ó, se houver um grande terremoto, vai haver o quê? Um aumento da quantidade de água do mar aqui, vem com uma grande onda e causa o maremoto, tá vendo? Onde tem as bolinhas aqui, são sempre os terremotos, tá? Aqui, linhas de fronteira entre as placas, quer dizer, tá vendo? Ó, tudo isso aqui, ó, isso aqui é uma placa tectônica, tá vendo que ela tá separada das outras? Essa aqui é uma placa tectônica, tá vendo, ó? Então é como se fosse um imenso quebra-cabeça andando sobre uma região de magma, tá? Daí, onde acontece essa rachadura entre as placas tectônicas, essa aqui é uma placa tectônica, essa aqui é outra placa tectônica. O magma quente vai saindo aqui, ó, e vai fazendo com que elas se afastem, tá? É assim que acontece lá no meio do Oceano Atlântico, tá? Para aqui a região da América que se separe, né, da África e da Europa um pouquinho a cada ano, tá bom? Agora fazer a leitura, né, para ficar mais claro. Como poderiam os continentes se movimentar?
Isso só seria possível se eles deslizassem sobre o assoalho dos oceanos. E é isso que acontece, né? Alguns geólogos da época de Wegener acreditavam que durante os tais deslocamentos os continentes se partiriam em pedaços devido ao atrito contra esse assoalho. Alfred Wegener morreu em 1930 numa nevasca, durante uma expedição científica na Groenlândia. Suas ideias, que não foram bem recebidas por seus contemporâneos, ficaram esquecidas por cerca de 30 anos, quer dizer, ninguém deu muita bola para o que ele dizia, né? Mas na década de 1960, suas evidências importantes sobre o passado do planeta foram obtidas, entre elas, informações acerca de características magnéticas de outras rochas. À luz de novos fatos, geólogos voltaram sua atenção para as ideias de Wegener sobre a deriva dos continentes. As tais, com algumas adaptações, eram capazes de explicar também as novas constatações experimentais, quer dizer, eles fizeram experiência e comprovaram que ele estava certo. Assim surgiu hoje aceita a teoria tectônica das placas, né? Segundo ela, a superfície da Terra é constituída por placas litosféricas, ou seja, de rochas, que se movimentam muito lentamente sobre a camada que existe debaixo delas. Há cerca de 180 milhões de anos, começou a haver a separação do único continente que então existia, a Pangeia, em partes que se afastaram umas das outras, convergindo para as posições atuais. As porções continentais hoje conhecidas são parte de placas que continuam se movimentando lentamente. Só que é um movimento tão lento que nós não percebemos. A gente só é capaz de perceber quando ocorre o quê? Um terremoto. Continuando com a prática de leitura. Como nasceram as cordilheiras? Por que as placas litosféricas se movimentam? A teoria tectônica de placas propõe que, em alguns locais do planeta, a crosta terrestre é contínua e lentamente formada, em outros continua e lentamente destruída. Por exemplo, na dorsal mesoatlântica, que foi aquela que a gente falou tanto, fica lá no meio do Oceano Atlântico, uma cordilheira submersa no fundo do Oceano Atlântico, o magma, que é a lava que a gente conhece dos vulcões, uma mistura pastosa e muito quente, constituída de rochas derretidas pelas altas temperaturas do interior do planeta, vem à superfície, resfria e solidifica. Isso forma as rochas que constituem as placas litosféricas. Assim, essas placas se formam continuamente nessa região. Isto está de acordo com as evidências experimentais de que a América do Sul, que está em uma placa, nós já vimos, se afasta da África, que está em outra placa tectônica, que se move em sentido contrário, cerca de 2 centímetros por ano. Quer dizer que há uma distância, né, entre a placa sul-americana, que é onde nós estamos, e a placa africana, tá vendo? Ela é aumentada em 2 centímetros por ano. Bom, também concorda com as intensas emanações de calor detectadas nas imediações dessa dorsal, ou seja, lá é muito quente. O fundo do oceano, e com resultado de experimentos em que se determinou a data das rochas do subsolo e as ilhas em ascensão, Santa Helena e São Tomé, que revelou terem se formado, respectivamente, 1 milhão, né? 20 milhões e 120 milhões de anos. Bom, aí a gente vem. Essas são ilhas jovens, são novas. Por quê? Porque foram formadas justamente pela ruptura, né, dessas placas tectônicas, onde faz com que surjam essas, primeiro, montanhas e que vão formar essas ilhas, né? Bom, continuando aqui. No encontro de duas placas litosféricas que se movimentam em sentidos opostos, isto é, uma de encontro à outra, pode ocorrer de uma delas mover-se